Boa noite, amados. Todos estão bem, né? Bom estarmos juntos mais uma vez. Antes da gente ler a Bíblia, o texto da meditação desta noite, sábado, culto de celebração pelos 33 anos da MCM, ok? Mulheres, estejam presentes. A irmã Lene Alves vai ser a preletora daquela noite, né? Para celebrar ao Senhor, agradecer ao Senhor pelos 33 anos da MCM. Então, mulheres, façam-se presentes. Homens, não venham. É uma celebração das mulheres. Ok? Nós teremos o apoio, né, de alguém, acho que no portão, e som que vai precisar. E ok, é isso. Então, maridos, tragam suas esposas. Deixa lá na porta, atrás de carro, deixa lá na porta. E depois você busca, tá bom? Ok? Domingo que vem pela manhã, assembleia administrativa, tá? Para tratarmos de algumas questões administrativas da igreja. Então, queridos, vamos, sem demora, ler o texto desta noite. Efésios capítulo 5, versos 25 ao 33. Domingo passado, a meditação da palavra foi aplicação às mulheres, às esposas, né? Em especial. Hoje será os homens, maridos guiados pelo Espírito. O Robson já adiantou, né? Uma das aplicações também já foi dita. Então, pode colocar. Convida a congregação a ficar em pé para a leitura do texto. Efésios 5, 22 ao 33. Diz assim: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também, quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo e que a esposa respeite o seu marido. Amém. Tomem assento. Então, o casamento dos filhos da luz, o casamento daqueles que são cheios do Espírito, nesse casamento, o marido lidera a sua esposa com o mesmo amor sacrificial de Cristo. E, queridos, e vou falar logo aos homens de uma vez, né? Aliás, grande parte hoje é aos maridos, aos homens. A régua é mais alta para os maridos. Amar com o amor sacrificial de Cristo é um modelo bem alto. O exemplo a ser seguido é do homem perfeito. É claro que nós, maridos, não somos cristãos. A comparação é sempre instrutiva aqui. Mas a régua é alta. Então, Paulo continua nesse texto, mostrando aos Efésios como viver uma vida conforme o chamado do Evangelho. Vimos na última exposição que uma vida sábia, cheia do Espírito, implica nas atitudes da esposa, como implica na atitude da esposa em relação ao seu respectivo marido. Ela, então, a esposa, se sujeita ao seu próprio marido, no temor de Cristo. Então, de modo fiel ao Senhor, ela, a esposa, se submete ao marido como a igreja se submete a Cristo. Hoje nós veremos sobre o marido cheio do Espírito. Não dá para esperar esse comportamento de não crentes. O marido cheio de Espírito, o marido guiado pelo Espírito, o marido filho da luz, deve amar sua esposa neste modelo aqui. No mesmo modo, no temor de Cristo. Então o marido ama sacrificialmente sua esposa, assim como Cristo amou sua igreja. O texto, mais uma vez, é contracultural.
não tem massagem à cultura, à nossa sociedade. Não tem. É contracultural. O texto trata e rechaça o feminismo e o machismo. Porque o povo de Deus não é guiado pela influência sociológica nem ideológica. O povo de Deus é guiado pela palavra de Deus. Deve ser assim. Se estivermos com a mente cheia da palavra de Deus, nós vamos agir conforme a palavra de Deus. Nossos pensamentos serão em Cristo. Se o coração estiver cheio da palavra de Deus, nossa boca falará e nossas atitudes refletirão o que o coração está cheio, palavra de Cristo. Essa é a nossa meditação. Eu preciso voltar um pouquinho ao verso 21, que a gente precisa lembrar mais uma vez, que o verso 21, que nós vimos domingo passado, e eu vou lê-lo aqui, é uma frase curta: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Não trata de submissão mútua. Não há submissão mútua nesse texto sobre marido e esposa aplicado aqui, nem ensinado aqui. É uma declaração programática, é um enunciado das relações de submissão. O que Paulo está dizendo à igreja: sujeitem-se uns aos outros, sujeite-se àqueles a quem vocês têm que se sujeitar no temor de Cristo. E ele vai dizer isso: esposa ao marido, filhos aos pais, servos aos senhores. Então é um enunciado programático das relações de submissão. No caso do matrimônio, que a gente ainda está vendo, a esposa se submete ao seu próprio marido. Não há submissão do marido à esposa, há submissão do marido a Cristo. E então ele ama conforme Cristo, mas a submissão é da esposa ao seu marido. Então o modelo igualitarista, onde marido e esposa se submetem mutuamente, que não há autoridade de ninguém sobre ninguém, não tem respaldo bíblico, embora exista nas literaturas evangélicas, livros, né, por aí, não na Bíblia. Mas nos livros de alguns autores e de algumas editoras tem submissão mútua. Só não tem respaldo bíblico. Então o que a Bíblia ensina é um complementarismo, onde homem e mulher, marido e esposa, são iguais em valor, iguais diante de Deus, iguais na imagem de Deus, mas em papéis diferentes. E a esposa se submete ao seu marido, e o marido ama a esposa no modelo de Cristo. Esse é o modelo complementarista, que tem respaldo nesse texto, na carta de Paulo aos Colossenses, na carta de Pedro, na sua primeira carta de Pedro. Então a gente precisa lembrar disso de novo, do verso 21. Mas nós já vimos com detalhes domingo passado. Então vamos ao 25, verso 25. Maridos. Olha que interessante, que ele começa assim: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa. É para amar a sua esposa. O sacrifício que você, homem, marido, vai fazer em amar, aliás, o amor sacrificial exercido não é o sacrifício em amar, não. O amor sacrificial. O amor bíblico é sacrificial. Esse amor sacrificial é a sua esposa. Assim como a esposa deve se submeter ao seu próprio marido e não a outros homens, o marido deve amar sacrificialmente a sua esposa. Embora todos nós, como irmãos em Cristo, nos amamos sacrificialmente. Até porque não há outro tipo de amor bíblico. O amor bíblico é sacrificial. Outro modelo de amor por aí não tem nada a ver com Bíblia. É da nossa cultura, influência grega, às vezes é influência pagã. O amor bíblico é um amor sacrificial. Mas veja que interessante, que embora todo esse trecho sobre o matrimônio trate do marido como cabeça, e nós vimos isso semana passada, ele é o cabeça do lar. Só um minuto, irmãos, o negócio mudou aqui. Ele é o cabeça do lar, cabeça da esposa. Paulo não começa o assunto aos maridos falando sobre autoridade, embora seja. Ele começa falando aos maridos sobre amor, embora o marido seja o cabeça, embora o marido seja o líder da casa. Ele começa a falar sobre amor, porque sobre o cabeça, sobre a autoridade, sobre liderança, já foi falado, quando ele falou às esposas. Agora ele está falando aos maridos. Paulo diz então aos maridos que devem amar suas esposas do mesmo modo que Cristo amou sua igreja e se entregou por ela. Então, é um amor sacrificial de oferta de si mesmo. Cristo pela igreja, marido pela esposa. Não se trata de sentimentalismo. Não se trata de frio na barriga, nada disso. Se trata de uma ação voluntária, decidida, de autossacrifício em benefício do outro, nesse caso a esposa.
Cristo não se entregou pela igreja apenas na cruz, apenas na morte. Ele se entregou à igreja enquanto viveu neste mundo. Embora a igreja ainda não existisse, mas que ele fundou nele mesmo a sua própria igreja. Mas ele se entregou à igreja no seu tempo ministerial, doando-se, servindo, amando, curando, restaurando. Foi a vida toda, inclusive a morte, à igreja. Assim deve ser o amor ao marido, pela sua esposa, ofertar-se a si mesmo em sua vida e, se necessário, na morte, para o bem da esposa. A régua é alta. Isso é amor bíblico. A decisão de fazer o bem a alguém através de um custo pessoal. O amor bíblico aqui é requerido ao marido. Não tem nada de egoísmo. Não tem uma gota de egoísmo aqui. É outrocêntrico. O amor do marido pela esposa é para valorização da esposa. Ele se gasta por ela. Ele doa a si mesmo por ela. Ele se sacrifica por ela. Esse é o amor bíblico. É o amor que Paulo ensina aos Coríntios, no capítulo 13, primeira carta. E diz assim: o amor é paciente e bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Lembre-se disso. O amor jamais acaba. Como é que a gente ouve por aí? Não amo mais, o amor acabou. Esse amor bíblico não acaba, porque ele é uma decisão voluntária para o bem de alguém, do outro, com um custo pessoal. O amor jamais acaba, havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. E é na sequência do texto, lá no finalzinho, vai dizer que permanece o amor, a fé, e o outro não me lembro agora, e o maior deles é o amor. O destaque é o amor. A mulher deve ser amada assim. A esposa deve ser amada assim, nesse modelo. Vai dar trabalho? Vai. Vai. Vai ter que abrir mão dos nossos direitos? Muitas vezes. Para amar a esposa neste amor aqui. O amor sacrificial de Cristo. O marido, então, deve dedicar sua vida a ela no cuidado e no trato. Amar a esposa extrapola dizer eu te amo. Embora seja bom, tá? Digam. Muitas vezes, as mulheres geralmente escrevem bilhetinhos, né? Muitas. Não sei se todas, mas muitas. Escreve bilhetinho, faz coraçãozinho, às vezes pinta. O homem não tem muito isso, mas diga à sua esposa: eu te amo. Isso é bom. Mas extrapola isso. O marido que ama sua esposa, no modelo de Cristo, se doa, se gasta para prover, cuidar, proteger, zelar pela esposa. Inclusive pela espiritualidade da esposa, pela maturidade espiritual da esposa. E isso, queridos irmãos, vai custar sua vida toda. Não é um tempo. Não, vai ser um tempinho só. Não, é a vida toda. Até que a morte separe. Ou que Cristo volte e nos chame. O Warren Wiersbe diz assim, muito bem sobre isso: a medida do amor de um homem pela esposa não é a quantidade de presentes ou de palavras, mas sim os atos sacrificiais e a preocupação com a sua felicidade e bem-estar. Ele não está negando que presentes e palavras doces e carinhosas sejam ineficazes, não é isso não. Mas extrapola isso. O amor pela esposa é um sacrifício, porque é amor bíblico. Dada a importância então desse trato à esposa, Pedro chega a dizer que maridos que tratam suas esposas com aspereza não têm efetividade em suas orações. Irmãos, irmãos, irmãos. Se tratar a esposa com amargura, com aspereza, suas orações serão interrompidas. Pedro diz isso na sua carta de forma literal e muito clara.
Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento. Aqui a vida comum é a vida em comunhão, a vida comunitária do lar. Dando honra à esposa, por ser ela a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Maridos, 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 cuidem bem das suas esposas, para que Deus ouça suas orações. Não adianta ficar orando e ter um ar de piedade e dizer que ora tantas vezes, tantas horas por dia, e maltratar a esposa e tratar com amargura ou aspereza. Suas orações serão interrompidas. Deus não vai dar ouvido ao que você está dizendo. Cuide bem das suas esposas. Então, o marido cheio do Espírito trata bem a esposa. Cuida dela, provê tudo que ela precisa. Uma liderança neste modelo, um cabeça neste modelo, traz segurança ao lar. Que mulher que vai reclamar de um homem que ama sacrificialmente? Traz segurança ao lar, traz proteção, harmonia e cumpre o propósito de Deus para o casamento, para a família. Então, queridos, o mundo, a igreja, os lares precisam de mais masculinidade. É claro que o mundo, a sociedade vai dizer o contrário. Vai dizer que a Bíblia é machista, vai dizer que Paulo era machista, vai dizer que todo mundo é machista. Nada mais perverso e antibíblico. Eles querem destruição do casamento do lar. Falam de amor. O mundo fala de amor de segunda a segunda. Só não vive amor. E nem sabe o que é amor. Porque não vive nem um pingo do que a gente vê nas Escrituras. Então, nossos ouvidos precisam estar atentos não à sociedade e não ao mundo, mas à palavra do Senhor. Se quisermos ter lares fundamentados e harmoniosos e felizes conforme a vontade de Deus. Porque todos nós queremos isso. Todos queremos isso. Mas na hora de buscar o fundamento para isso, muitas vezes ouvimos lá fora, enquanto a palavra diz como nós devemos viver. Então, um homem que ama igual a Cristo não tem nada de machismo. Ele tem a liderança amorosa, protetora e zelosa para a glória de Deus. Deus instituiu papéis diferentes para maridos e esposas, inclusive para o mundo todo. Embora Paulo esteja falando aqui à igreja. Gênesis capítulo 2 é antes de qualquer povo escolhido. É antes da lei. É antes da igreja, é antes do pecado. Deus instituiu papéis distintos para homens e mulheres lá no início da criação, Gênesis capítulo 2. Imagina para a igreja então, como que a igreja, povo do Senhor, deve viver. Do mesmo modo com que Deus disse lá em Gênesis 2, que Paulo está explicando aqui, Efésios capítulo 5. É verdade que o mundo não quer o que Deus projetou, o propósito divino. Mas a igreja, então, deve dar ouvido ao seu Senhor, ao seu Salvador. Na sequência, versos 26 e 27, eu ainda estava no 25, Paulo vai explicar as consequências desse amor sacrificial. Tem algumas questões práticas sobre isso. Perceba o para, verso 26, para... Verso 27, para, embora os dois estejam falando do mesmo assunto. Tem ações, tem práticas, tem consequências desse amor. Paulo está falando, então, da ação desse amor sacrificial pela igreja. Ele vai intercalando nesse texto, Cristo, igreja, marido e esposa. Ele volta a Cristo, igreja, marido e esposa. Sempre fazendo o referencial de Cristo com a igreja. E os maridos, então, atentando para o papel, olhando para Cristo. Verso 23, o apóstolo já tinha falado que Jesus era o salvador do corpo. Nós vimos isso domingo passado. Agora ele fala que Cristo é quem santifica a sua igreja, lavando-a pela palavra. E a ideia dessa lavagem são as lavações de purificação que nós encontramos no Antigo Testamento. Levítico 14, por exemplo, fala da lavagem após a lepra, uma ideia de purificação. Levítico capítulo 15, lavagem após os fluidos corporais. Ezequiel 16, fala da lavagem pré-nupcial na cultura hebraica. A noiva tomava um banho especial para então ir para a festa.
A santificação pela lavagem de água, pela palavra, está falando de Cristo. Cristo lava a sua igreja, Ele mesmo lava a sua igreja para Ele mesmo. Ele lava a sua igreja, santifica a sua igreja para apresentar a Ele mesmo, sem mancha, sem ruga, sem defeito, sem nada. É o que João fala, aliás, fala de Jesus registrado por João 17. Referência que Paulo usa na carta a Tito, e aí eu quero ler, Tito 3. Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. A igreja foi santificada, e ainda é santificada no processo de santificação, pela palavra, enquanto estamos aqui na peregrinação. E essa palavra é o próprio Cristo, é o que João registra lá em João 17. E toda essa ação para que a igreja então fosse apresentada a Cristo, que é o verso 27. Para apresentar a si mesmo, ele faz e apresenta a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Claro que aqui ruga, sujeira, mancha, não está falando de pele, está falando de santidade. É a mesma imagem que nós encontramos no Apocalipse, na festa do Cordeiro. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe da glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. É a noiva apresentada bonitona para o seu noivo, limpa, perfumada, com roupa bonita, cheirosa, sem ruga, sem defeito, mas santa. Como uma noiva se apresenta ao seu noivo. Essa foi a obra sacrificial de Cristo, fruto do seu amor por sua igreja. Afinal, salvação implica em santidade, salvação implica em santificação, é o processo até Cristo voltar. Verso 28, Paulo segue e volta-se ao marido. Então ele falou sobre Cristo, a igreja, a santidade da igreja, a santificação que Cristo opera na sua igreja para apresentar a Ele mesmo uma igreja limpa, perfumada, sem ruga, sem mancha. Agora ele fala do marido. Então ele dá o exemplo e fala do marido. Maridos cheios do Espírito, guiados pelo Espírito, devem amar suas esposas e se preocupar com a santificação da esposa. É o verso 28. Assim também, marido deve amar sua esposa como ama o próprio corpo. Assim como cada crente se preocupa com a sua santificação, o marido tem o dever de zelar e promover oportunidades para a santidade da esposa. É claro que a comparação aqui não é perfeita, Cristo e o marido, mas ela é instrutiva. O marido deve se preocupar com a vida espiritual de sua esposa. Está caminhando bem? Vive pela palavra? O que eu vou fazer? Um exemplo é o marido ser o líder do culto devocional. Fazer isso, chamar para isso, executar isso. Outro exemplo é orar com e pela esposa. Também um exemplo prático. E se preocupar com a santidade da esposa. Isso reflete então o amor que o marido deve expressar pela sua esposa. Porque do mesmo modo que nós amamos a nós mesmos, cada um ama a si mesmo, e os maridos amam a si mesmos, ame sua esposa, porque ela é uma com você. Amando a sua esposa, você ama a si mesmo. E como você já ama a si mesmo, você ama a sua esposa. Porque marido e esposa são um só. Quem cuida da esposa, cuida de si mesmo. Quem cuida de si mesmo, cuida da esposa. E Paulo explica nos versos 29 a 30 esse argumento. Quando ele diz, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Por que cuida? Porque ninguém jamais se odiou. Todos nós nos amamos a nós mesmos. Ao contrário, o alimenta, cuida, como também Cristo faz com a igreja.
porque somos membros do seu corpo. Percebe mais uma vez a comparação? A igreja é o corpo de Cristo, Cristo cuida da igreja. A esposa é corpo do marido, então o marido cuida dela, porque cuida de si mesmo. Então, cuidar do próprio corpo é algo lógico, porque nós nos amamos. Nada mais lógico, então, que o marido alimente e cuide da sua esposa, no mesmo modelo que Cristo fez e faz com a sua igreja, porque a igreja é corpo de Cristo. Desse modo, a esposa é o corpo do marido, unida com ele. Cuidar dela é a mesma coisa que cuidar de si mesmo. É natural, é lógico, é normal dispensar amor e cuidado ao próprio corpo, no caso, a esposa. Percebe a união que há? Quando a gente fala, repete, reverbera, o casamento é a união de dois para formar uma só carne. Olha a implicação disso. É verdade, uma só carne. A Bíblia tem vários textos, e aqui é uma repetição disso. Está em Gênesis 2 e está aqui também. Cristo vai falar nos evangelhos. Paulo fala aos Colossenses também. Paulo fala aos Coríntios também. Então, uma só carne é cuidado, é zelo, é proteção. Aquilo que o homem, o marido, não quer de mal para si mesmo, ele não quer para a esposa. Assim como ele cuida de si mesmo, ele cuida da esposa. Porque quando cuida da esposa, ele cuida de si. Porque é uma só carne. É uma união espiritual. E Paulo vai defender isso daqui a pouquinho, no verso 31. Ele mostra o mistério, que não quer dizer que está escondido, ao contrário, ele está explicando o mistério agora revelado, está explicando aqui. E ele mostra que essa união de Cristo com a igreja é o exemplo da união do marido com a esposa. Então é responsabilidade do marido, sim, prover o alimento do lar, proteger o lar do mal, proteger a integridade física e emocional da esposa é nossa responsabilidade. O marido que figura como pastor da sua esposa, e eu falei isso domingo passado, eu sei que muitos usam a figura do sacerdote, tudo bem, eu prefiro usar a figura pastoral. O marido pastoreia a sua esposa, ele pastoreia o seu lar. Então, assim como ele tem a figura pastoral no trato espiritual da casa, ele também figura no trato pastoral na proteção, porque era isso que os pastores faziam. E é isso que o Supremo Pastor faz com o seu povo. João, capítulo 10. Então o pastor protege, o marido protege, zela, leva ao alimento, leva às águas de descanso. Salmo 23. Ele protege sua esposa dos lobos, protege sua esposa do homem mau, dos interesseiros, das fofoqueiras e das intempéries da vida. Não é um protetor tipo Rambo, machão, James Bond, mulherengo, não. Homens egoístas, não. Mas um protetor forte e manso, que defende os direitos dos outros antes dos seus. Como disse Davi Merck, ele tem calo nas mãos, mas não no coração, porque é o modelo de Cristo. E como eu já disse, o mundo, as igrejas e a família precisam de mais masculinidade. E é por isso que o mundo está de pernas para o ar, um dos motivos. E é por isso que muitos dos nossas famílias, crentes e igrejas estão de pernas para o ar. Esse papo de masculinidade tóxica, é para desmerecer o papel do homem na sociedade. Tudo hoje que se diz homem, macho, que lembra masculinidade, é rechaçado pela nossa cultura atual. Sem masculinidade adequada, os lares estão desprotegidos e mal das pernas. Esposas estão sendo mal cuidadas. Porque muitos homens optaram pela omissão diante da disfunção da liderança feminina que a sociedade tanto valoriza. Vou repetir. Muitos homens, infelizmente, optaram pela omissão das suas funções, diante da disfunção da liderança feminina que a sociedade tanto valoriza. Os homens se acomodaram, tanto na sociedade quanto na igreja, infelizmente.
Isso tudo porque homens estão sendo ensinados a serem bobalhões. É só ver os desenhos e os filmes. Todo pai de família, nos filmes mais modernos, desenhos mais modernos, ele é um bobalhão. Todo mundo ri da cara dele, todo mundo tira sarro com a cara dele, inclusive os filhos. E ele faz o papel de bobalhão. Os meninos estão sendo ensinados a serem emotivos demais. A pintar a unha, se depilar, para serem mais parecidos, sei lá com o quê. Porque o mundo está dizendo que essas coisas são... Tem que ser assim, é mais bonito o homem ser assim. Tudo que se diz sobre masculinidade, o mundo diz que é feio. Toda atitude de homem para cuidar, proteger, zelar sua família, o mundo diz que é feio. Liderança, família patriarcal, o mundo diz que é feio e que está fora de moda e etc. Nada mais diabólico. Quando você destrói o pastor da casa, qualquer um faz o que quer com a casa, porque não tem mais proteção que Deus colocou nas nossas mãos, homens. Os homens adultos, inclusive os cristãos, infelizmente, estão se envergonhando de serem homens, enquanto deveriam ser estimulados a serem homens segundo Cristo. Infelizmente, quando se fala de liderança no lar, alguns homens cristãos dizem que possuem a última palavra. Sim, senhora. Ainda fazem piada e riem, fazendo alusão à liderança da esposa, porque tem vergonha de serem líderes, de ser líderes, conforme o texto manda. Outros dizem que são o cabeça, mas que obedecem o pescoço, suas esposas, porque se envergonham de ser homem, negligenciando o que Deus projetou e determinou para nós, homens. É claro que vai dar errado. Lógico que vai dar errado. Homens fracos, lares desfigurados, famílias desequilibradas, vai dar errado. E a gente está vendo aí, aos montes por aí, vai dar errado. Não foi isso que Deus nos ensinou e projetou para o lar. E nós crentes dizemos, não, nós temos que lutar por famílias fortes. Por que nós não obedecemos textos como esse? Em que o homem lidera e a mulher se submete. Em que o homem lidera com o amor de Cristo e a mulher se submete como a igreja se submete a Cristo. Ele é contracultural. O mundo vai rir, zombar da gente, vai, quando nós defendermos isso. É a vontade do Senhor. Ou a gente nega ou a gente segue. Não dá para fazer meio. Ou segue ou nega. Verso 31, 32, Paulo reforça a união espiritual do marido com a sua esposa. Ele recorre então à união modelo de Cristo com a igreja. E ele cita Gênesis 2, 24, em que a mulher foi dada ao homem como sua auxiliadora e foram feitos um só. E mostra que essa união é perfeita em Cristo com a igreja, que é o verso que a gente até comentei domingo passado. Eis, porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Grande é esse mistério. Ou seja, não está nada escondido. O mistério foi revelado. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Dá a impressão que ele vai falar do marido e da esposa, mas ele está falando de Cristo e a igreja. O modelo perfeito da relação marido e esposa. Então, o casamento cristão deve apontar para essa harmoniosa relação de Cristo com a igreja. Não só na harmonia do cotidiano, como Pedro já ensinou e nós já lemos, mas também como exemplo da duradoura relação do casamento. Por isso Jesus valorizou o matrimônio. A união de um homem e uma mulher não deve ser desfeita. É uma união espiritual feita pelo próprio Deus. De dois, Deus fez um. Marcos capítulo 10, Jesus dizendo: porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto,
Já que há uma união espiritual que Deus fez, então, portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Wilson Porte resume muito bem isso, comparando Cristo e a igreja, marido e esposa. Assim como o Messias, Jesus homem, deixa sua casa para buscar sua noiva, a igreja, também o homem deixa a casa de seus pais para se encontrar definitivamente com aquela que lhe está prometida. Assim como o Messias resgata um povo para que este seja seu para todo sempre, também um homem resgata a esposa a fim de que seja sua companheira até que a morte os separe. Então o casamento, conforme os decretos de Deus, aponta para um aspecto cosmológico e escatológico. É muito mais do que pensamos. Porque no fim de todas as coisas convergirão para Cristo. Nós já vimos isso aos Efésios, já vimos isso aos Colossenses. E exaltarão Cristo. Lembre-se que a proposta da carta aos Efésios é a exaltação de Cristo e sua obra. Efésios 1, versos 9 e 10. Todas as coisas convergirão para Cristo. E conforme nós devemos viver nesse chamado do Evangelho. Efésios 4, verso 1. Por isso, Paulo espelha o casamento no relacionamento de Cristo com a igreja. As bodas do Cordeiro, que nós já vimos em Apocalipse, será uma grande festa da união espiritual do Senhor e Salvador com o seu povo. Então, o casamento aqui, terreno, homem e mulher, representa isso. A união espiritual, escatológica e cosmológica de Cristo com a sua igreja. Não é só uma união aqui. Não é só uma cerimônia aqui, uma aliança aqui, embora seja isso tudo, mas é mais do que isso. Porque o casamento, então, um homem e uma mulher de dois pecadores, Deus fez um para representar na terra o grande plano redentivo e de glorificação do Cordeiro de Deus. A união espiritual do Salvador com o seu corpo, seu povo, sua igreja. Olha, o casamento não é qualquer coisa. E ele durará aqui, quando estivermos aqui. Não haverá casamento depois. O único casamento a ser celebrado depois é Cristo com a sua igreja. Então é muito privilégio e muita responsabilidade um casamento. E maridos, nós temos a responsabilidade de zelar por isso, proteger isso. O casamento, protegendo a esposa, cuidando da esposa. Verso 33, então Paulo fecha seus argumentos sobre o casamento, apontando mais uma vez para maridos e esposas. Percebem, aliás, que ele está sempre Cristo, igreja, marido e esposa, marido e esposa. Ele está sempre fazendo o contraponto. Paulo então fecha isso, todos os seus argumentos, e nós já vimos que as esposas devem respeitar seus maridos, e aqui os maridos devem amar suas esposas como amam a si mesmos. Não há desculpa nenhuma para alguém dizer que não ama a sua esposa, pois todas as pessoas amam a si mesmas. Já que nós amamos a nós mesmos, e a esposa está unida então, a minha esposa está unida comigo, amando a mim mesmo, então eu devo amar minha esposa, que amar minha esposa é amar a mim mesmo. Jesus disse isso, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Como disse Wilson Porte, a esposa deve se ver como a igreja e assim buscar santidade, serviço, amor, devoção, dedicação, enquanto o homem deve se ver como Cristo e assim amar, proteger, santificar, alimentar e pastorear sua esposa. Irmãos queridos, irmãos, homens, maridos, homens cheios do Espírito, sejam contrários ao mundo. Sejam contrários ao mundo. O mundo vai dizer para vocês serem de outro jeito. E até bobalhões. É isso que vai colocando todo dia na nossa cabeça. E dependendo de algumas vertentes no mundo, vai dizer para ser áspero. Já tem uma nova vertente no mundo que é o contrário do bobalhão. E aí sim, chega a beirar o machismo.
sejam contrários ao mundo. A palavra vai dizer para que sejamos amáveis, gentis, amando sacrificialmente nossas esposas. Um homem pautado pela sabedoria de Cristo, cheio do Espírito, liderará seu lar com firmeza, provisão, cuidado, zelo, proteção e amor à sua esposa. Esse é o nosso papel. Estejam prontos para ralar, porque vai ralar. Estejam prontos para sangrar, e aqui eu estou falando metaforicamente, porque vai sangrar. Se for necessário, sangue de verdade. Mas metaforicamente é certo, vai ralar, para proteger sua esposa, para proteger seu lar. Algumas aplicações, então. E semana passada acho que foram 6, hoje serão 6 também. Então prestem atenção para não esquecer nenhuma. Se quiser anotar, enquanto eu bebo água, já prepara. E embora estejamos falando aos maridos, e o texto é para maridos, jovens, rapazes, prestem atenção no texto, aprendam com o texto, para quando vocês casarem, saberem onde pautar a vida. Olhem para maridos maduros no Evangelho, na palavra, para terem espelho. Então, primeiro, marido, lidere seu lar, lidere sua esposa. Cabe a você o direcionamento de seu lar. Sua esposa espera essa liderança firme. Uma liderança com a sabedoria dos céus. Você é o cabeça da casa, você é o cabeça da esposa. Não seja omisso com aquilo que Deus te deu e requer de você. Não seja tolo também, achando que vai fazer tudo sozinho. Não, eu sou o cabeça, eu vou tomar as providências, vou fazer tudo do meu jeito. Tolice. Tolice. Consulte sua esposa, ouça sua esposa. Considere sua esposa, a opinião da sua esposa, a visão da sua esposa. Ela é sua auxiliadora, ela não é um poste colocado dentro de casa. Ela foi dada para você, por Deus, para ser sua auxiliadora. Então ouça, pondere, considere. Liderar uma casa não é abandonar a opinião da esposa. E quando os filhos estão maiores, eles também opinam, embora a liderança seja sua. Então, lidere, mas não seja tolo de abrir mão da sabedoria da sua esposa. 2, marido, a liderança espiritual da sua casa, da sua esposa, cabe a você. A esposa ajuda? Ajuda, ela é auxiliadora, mas a responsabilidade é sua. Chame os seus para o culto doméstico, para a leitura e estudo bíblico. É sua responsabilidade. Aqui na igreja nós temos alguns bons exemplos. Tem casa que faz 2 vezes no dia, tem casa que tem resumo daquilo que foi ensinado. É isso. A santidade da sua esposa é sua responsabilidade. Cabe a você alimentar espiritualmente sua esposa com a palavra de Deus. Talvez ela não esteja bem em determinado assunto, então aponte nas Escrituras como é que se resolve. Ore por ela. Ore pelas lutas dela. Ore pelas questões particulares dela. Liderar não é só colocar comida na mesa. Embora seja responsabilidade, é o que eu já vou falar no próximo. Mas não é só, eu coloco comida na mesa e acabou minha responsabilidade, vocês que se virem. Não. Não. Tem que cuidar de tudo. Do corpo da esposa e da espiritualidade da esposa. Assim como Cristo faz com a sua igreja. Terceiro, marido, é sua responsabilidade prover o alimento. É claro que sua esposa pode trabalhar para te ajudar, se for o caso, mas o dever é seu. Então mexa-se, seja homem, seja líder, seja o cabeça da casa. Nós lemos um texto em Eclesiastes ainda há pouco, que fala de trabalho. Aliás, Eclesiastes fala uns montes de trabalho. Cuide da provisão da sua casa. Quarto, marido, proteja sua esposa de todo tipo de ofensa física ou emocional. Você é o escudo protetor da tua esposa. Você é o pastor da casa. Com cajado e bordão para proteger. Proteger os seus.
Proteja a sua casa de outros homens. Proteja a sua esposa de outros homens. Proteja a sua esposa de intempéries da vida. Situações adversas que acontecem, às vezes entristecem, machucam. E é você, marido, que vai dar a proteção quando ela estiver fragilizada por alguma situação. Proteja a sua esposa dos familiares sem noção. Eu acho que todos nós temos, né? Tem sempre um familiar sem noção que quer dar pitaco na casa ou falar da sua esposa. Não permita. Não permita. A esposa é sua. Deus te deu. Ela é uma com você. Proteja a sua esposa, inclusive dos seus próprios filhos, se necessário. Não permita que um filho seu fale asperamente ou insulte sua esposa, que é a mãe deles. Não permita. Eles precisam aprender desde cedo que quem protege a mãe deles é o pai, você, o marido. Não permita. 5. Marido, fale bem da sua esposa aos amigos. Ela estando presente ou não. Elogie sua esposa. Elogie aos pais, aos filhos e outros parentes. Sabe aquela reunião familiar que todo mundo fala um monte de coisa? Aproveite esse momento. Elogie alguma coisa da sua esposa. Você está cuidando dela, está cuidando de você. Está cuidando de você porque você cuida dela. Os dois são um só. Agradeça a ela publicamente e no particular pelos sacrifícios que ela faz pelo bem do lar e pelo bem dos filhos, tendo os filhos, né? Claro. Surpreenda a sua esposa ocasionalmente com pequenos gestos, mimos e presentes. Algumas gostam de flores, outras gostam de bombons. Não compra bombom ruim, não. Compra o bom. Você não trabalhou? Então, é investimento. Compra um bom. Compra aquele gordurado que não tem gosto de nada, não. Compra um bom, aquele que você não come todo dia, compre um excelente. É para sua esposa. Tem muitas marcas boas por aí. Dê mimos a ela. E você sabe do que ela gosta. Talvez alguma esposa não goste de flor. Ok, então você sabe o que ela gosta. Então presenteie com o que ela gosta. De repente ela gosta de uma empada. Então compre uma empada para ela. 2 empadas. Nunca envergonhe sua esposa diante de outras pessoas, tá? A proteção dela é sua. Então não seja áspero, criticando, falando mal, envergonhando por algum motivo. 6º e último. Ame sua esposa de modo sacrificial. Ofereça sua vida toda para servi-la. E se precisar chegar à morte para defendê-la, que seja. Evite. Não é para se apresentar, eu quero morrer aqui pela minha esposa. Cristo já nos salvou. Defenda-a. Com seu corpo, sua voz, sua força, seus músculos. Preocupe-se com o bem-estar dela, com as necessidades dela, com os sonhos dela, com as vontades dela. Preocupe-se com as emoções dela. De regra geral, as mulheres tendem a ser mais emotivas. Preocupem-se com as emoções dela. Um abraço faz muita coisa. Às vezes um abraço silencioso, às vezes você não fala nada. É só acolher. E você conhece sua esposa, sabe o momento acertado de dar um abraço de acolhimento, sem dizer nada. Se já tiver um mimo preparado, já entrega o mimo sem dizer nada. Você conhece sua esposa, você sabe do que ela gosta mais e o momento certo para essas coisas. Quero concluir então, chamando a todos nós homens, que sejamos os heróis da nossa família. Estamos carentes de heróis. Não herói do cinema, não. Heróis comuns. Esse da segunda, da terça, da quarta-feira. Como disse Davi Merck, heróis maiores são aqueles homens que entregam sua vida todos os dias para o bem-estar da sua família. Não somente estão dispostos a morrer por ela, mas a viver por ela também. Seguem o conselho das Escrituras. Maridos, amai vossa mulher. Sejamos esses heróis, homens. Sejamos esses heróis para cuidar das nossas esposas, respectivas esposas. Como Cristo cuidou e cuida
da igreja. Amém? Amém. Deus seja louvado pelas nossas atitudes como maridos. E como esposas, né? Complementando então o que nós meditamos domingo passado. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, obrigado por este tempo de meditação da Tua Palavra. Obrigado, Deus, pela instrumentalidade do Espírito Santo, em nos mostrar onde falhamos, aquilo que precisamos melhorar e por que o casamento é tão valioso assim. Porque representamos aqui o relacionamento Cristo-Igreja. Ah, Deus, que responsabilidade. Que responsabilidade nossa de maridos amarmos conforme Cristo amou sua igreja. Mas é um privilégio também, ó Deus, representarmos essa união espiritual, cosmológica, teológica de Cristo e a igreja. Dê-nos a força dos céus para cumprirmos o propósito do Senhor para os homens e para as mulheres. Que sejamos, ó Deus, obedientes ao Senhor, para a glória do Senhor. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Cuidado qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Precisaremos tomar decisões, maridos, todo dia. Mas nós temos um Senhor, um Salvador, que nos chama a descansar nele. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por este tempo de culto ao Senhor. Obrigado que o Senhor trouxe o teu povo para este banquete, esta festa de adoração ao Senhor. Oramos, cantamos, ouvimos da tua palavra.
Nós viemos prestar-te culto, mas também saímos cheios da tua palavra. Obrigado, Deus, pelo cuidado, pelo consolo, pela instrução. Obrigado pela presença do Senhor. Leve-nos todos aos nossos lares respectivos em segurança, Deus, protegidos pela tua boa mão. E agora que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito estejam sobre o povo do Senhor, hoje e para todo sempre. Amém.